Se você começou a pintar digitalmente, seja no Photoshop ou no Procreate, e usar uma caneta dessas ou uma mesa digitalizadora, com certeza você se deparou com um desafio, que é a lista praticamente infinita de pincéis que existem nesses programas, né? Eu confesso que quando eu comecei a pintar digitalmente, eu fiquei extremamente perdido, porque tinha uma gama gigantesca de opções ali que eu podia escolher, e eu tinha muita dificuldade de saber qual que eu usava, né? Qual que seria o melhor. E para responder essa pergunta, eu jogo uma outra pergunta, que é: qual a técnica que você quer usar? E quando eu digo técnica, eu estou falando do tipo de mídia que você vai usar para fazer suas obras. Ou seja, eu posso usar, por exemplo, lápis, carvão, spray, tinta acrílica, aquarela, enfim. Existem vários tipos de mídia que eu posso usar para fazer minha obra, e cada uma delas vai me dar um resultado diferente. É isso que eu quero dizer quando eu digo técnica. E baseado nisso, vários artistas criaram esses pincéis para o Photoshop, para o Procreate, para o Corel, para você simular esses efeitos, né? O efeito da aquarela, que é bem diferente do efeito do carvão. Por isso você, como artista, tem que pesquisar bastante. Eu quero dizer, pesquisar é ir atrás dos artistas que você admira, que você se inspira, que você pira na arte deles e delas, e pesquisa a forma como eles fazem, que tipo de mídia que eles usam. E é importante você pesquisar para você entender a técnica. E depois de entender a técnica, é necessário fazer testes, tá? É necessário fazer mesmo, pegar aquela mídia e tentar fazer uma obra com aquilo. E a grande vantagem do digital é que você tem tudo isso num programa só. Você não precisa comprar o lápis, o spray, a tinta, que a gente sabe que é caro. No programa você tem tudo isso já incluso no pacote, o que é ótimo. Por exemplo, se você quiser baixar vários pincéis do Photoshop, basta você entrar no site da Adobe, e aí você vai lá em pincéis, e se você tiver uma conta da Adobe, você está pagando ali e tal, tudo certinho, você consegue baixar os vários tipos de pincéis que já foram criados para criar os efeitos que você deseja. Pesquisa e teste são as duas coisas que vão te ajudar a definir o tal do seu estilo, que é aquela coisa que a gente fala o tempo inteiro: qual é o estilo daquele artista? É a técnica e as referências que aquele artista ou aquela artista tem e possui e exploram, certo? Então fica a dica aí para você, pesquisa e teste. Tendo dito tudo isso, eu queria apresentar para vocês uma técnica nova que eu venho explorando bastante. E eu tô extremamente afeiçoado a ela, eu tô gostando demais de fazer isso. Que é uma técnica onde você extrapola o limite do uso de pincéis. Ou seja, você pode usar praticamente todo o pincel que você quiser, todos eles na sua obra, sem se preocupar muito com: nossa, será que eu tô misturando demais? O objetivo é exatamente esse, é a mistura, é a criação híbrida da parada. Não se preocupar se eu estou misturando carvão com tinta acrílica e spray, porque no digital a gente não tem as dificuldades físicas da parada. Você não vai estragar o papel, porque o papel não existe, certo? Então você tem essa quebra de barreira, essa quebra do limite do que você pode fazer no digital. Essa técnica que eu quero apresentar para vocês, e eu descobri ela através de um artista chamado Marco Butti, que é um artista super renomado, acho que ele é canadense, e ele faz obras incríveis. Já trabalhou para o cinema, já trabalhou na indústria de livros infantis, e aqui você pode ver exatamente o uso da técnica dele de pintura, onde ele explora praticamente todos os pincéis que tem na lista dele para criar efeitos interessantes. E ele mesmo diz que é quase uma brincadeira visual que ele faz, porque ele não define 100% as formas que ele cria, que é uma coisa que pintores de séculos passados faziam. É diferente da line art, onde tudo é bem definido, né? Na pintura que ele faz e que muitos outros pintores faziam na antiguidade, é uma coisa mais de formas, é uma coisa mais abstrata, tanto que se você chegar perto, se você der um zoom na arte do Marco Butti, por exemplo, aquilo tudo vira uma confusão de formas, porque não é para ser definido.
Mas quando você afasta e você vê a obra como um todo, fica reconhecível as formas. Então é uma brincadeira visual com o seu cérebro, com os seus olhos, porque você olha e você acaba se perdendo no que está ali, e com o tempo você olhando e observando, você começa a definir as formas e começa a entender o que é aquela história que está sendo contada. E quando eu vi as obras dele, quando eu vi até essa técnica, aquilo explodiu minha cabeça, porque eu percebi que eu estava me limitando, né? E provavelmente você que está pintando digitalmente agora, você deve estar sentindo um pouco limitada de não conseguir explorar. E aí que vem essa técnica para quebrar tudo isso, ou seja, você ter a liberdade total de usar o pincel que você quiser para fazer a sua arte, independente da mídia. Eu resolvi explorar, eu resolvi fazer vários exemplos, esse aqui que tá na tela é um deles. E eu vim contar de um específico que foi uma sugestão da minha sogra, que ela é uma pessoa bem artística assim. E ela disse que quando ela era mais jovem, ela pegou um shorts jeans dela e ela pintou um desenho de uma sereia e de um guitarrista, que vocês estão vendo na tela agora, que eu achei muito legal. E ela fez uma sugestão, por que você não faz esse desenho, recria esse desenho da forma que você quiser. E aí eu resolvi juntar as duas coisas, então, eu acho que é uma ótima oportunidade de eu usar essa técnica do Marco Gucci e recriar essa obra da sereia e do guitarrista. E aí vocês vão ver o passo a passo agora. Então tudo começa com o fundo. No caso aqui eu queria que fosse simulando realmente o fundo do mar. E aqui você já pode ver que eu estou usando vários pincéis diferentes, explorando tons de azul diferente, porque a gente sabe que o mar ele não tem uma cor só, ele muda de acordo com a luz. Então tem tudo isso pensado. E aí o que eu comecei a fazer depois comecei a esboçar a pose e o gesto dos personagens. Que é uma coisa muito, muito importante quando você for fazer personagem. Ficaria muito bizarro se eu simplesmente colocasse os personagens um do lado do outro aí, flutuando na água. Ia ficar sem graça. Então é muito importante você pensar o que eles estão fazendo. Qual é a relação deles? Eles são amigos? Eles são amantes? Eles são inimigos? Qual é a história que você está contando ali? E aqui no caso eu quis fazer uma história de magnetismo, né? Porque a gente sabe pelas histórias de sereia que a gente fazem parte da mitologia que a sereia é um ser que ele atrai, né? Ele seduzia os homens do mar e levava eles para o fundo do mar e enfim, matava e etc. Mas não é o caso aqui. Aqui no caso eu quis contar essa história desse magnetismo, dessa atração, desse contato visual. Então, no caso aqui da sereia, se vocês prestarem atenção na cauda dela, eu fiz a cauda dela num formato de gancho ou de anzol, né? Que é uma ferramenta usada para prender a caça, né? Então tem todo esse lance, ela tá meio que enganchando no guitarrista ali para atrair ele. E ela tá com a mão no rosto dele, e a outra mão ela tá nas costas dele. E no caso do guitarrista, eu quis fazer uma parada, principalmente o contato visual, que eu acho uma coisa muito forte, muito simbólica quando você está falando de relacionamento, quando você está falando de um casal ou de uma tensão sexual, vamos dizer assim, entre os personagens. Eles estão atraídos um pelo outro. Então eu achei importante colocar esse contato visual entre eles. Outra coisa que eu achei legal é a guitarra. Ela não tá extremamente colada no corpo do guitarrista. Vamos dizer que ele tá quase largando a guitarra assim no mar, né? Porque ele tá mais prestando atenção na sereia. Então, para ele é isso que importa, né? Então tem essa coisa assim dele desgarrando da guitarra, né? E aí a gente começou a pintura. É o jeito que eu sempre faço aqui no caso, que é dar uma base, né? Então, quais são as cores base? As cores do meio tom ali, né? Que não é nem a parte clara, nem a parte de sombra, né? Então, eu comecei a escolher as cores. Eu escolhi o verde e o vermelho, porque eles são cores complementares. A guitarra eu deixei ela meio amarelada, meio vermelha, com esse tom de fogo, né? Que eu acho que é um bom contraste entre a água e o fogo. Tem essa coisa que eles estão no fundo do mar. E aí você já começa a ver também que eu comecei a utilizar alguns pincéis para dar uma textura de escama na cauda da sereia.
E vem muito desse caminho de experimentar, galera, de testar e de usar vários pincéis diferentes e não ter uma ordem, vamos dizer assim. E aí, conforme vocês vão vendo, eu não tô usando linha, é preenchimento mesmo, é cor, é forma. Eu não curti muito a cara dele, achei que tava meio desproporcional, então eu refiz ela. E aí, eu acho que eu cheguei num resultado bacana. Dá pra ver bem que eles estão tendo esse contato visual, que é muito poderoso nas obras, né? É um negócio que você olha e você consegue entender, assim, eles são um casal. Eles têm alguma coisa, sabe? Então, por isso que eu fiz questão de colocar. E aí, um detalhezinho interessante que vocês vão ver em breve é que ele tá só com um tênis, né? O outro par, vocês vão ver daqui a pouco, eu coloquei ele meio que mergulhando no fundo do mar. E aí vocês podem ver também que eu comecei a usar... Eu usei alguns pincéis para dar essa textura na pele dela, para dar esse lance meio neon, assim, sabe? Como se ela realmente fosse um ser mágico. Então ela não tem uma pele de humano, ela tem uma pele de sereia. Então eu brinquei com isso usando esses pincéis e coloquei uma cor bem neon, bem clara, bem forte. E aí eu fiz alguns detalhezinhos daquela luz que reflete na água, né? Mexi no fundo, mexi em algumas luzes, usando efeitos do Photoshop, que eu posso fazer um vídeo sobre isso no futuro. Aí ó, o tênis sendo mergulhado. E aí a brincadeira com esse tênis é que ele tá se desgarrando das coisas materiais, né? Então daqui a pouco ele vai largar a guitarra e ele tá sendo levado pela sereia, pelo magnetismo da sereia pro fundo do mar. E aí não pode ser fundo do mar se não tiver bolhas, né? Bolhas de ar sendo levadas para a superfície. Então eu coloquei esses efeitos e tal, para dar essa sensação. E isso é um pincel do Photoshop, galera. Eu não fiz cada bolinha um por uma. É um pincel que tem lá que cria esse efeito. Aí ó, olha o uso de diferentes pincéis para você criar o efeito necessário. E aí vocês podem ver que é uma pintura. Dá pra ver, porque dá pra ver o movimento que eu fiz, sabe? O pincel que eu utilizei, principalmente aqui no fundo, aqui na parte inferior, dá pra ver praticamente o traço que eu fiz. E isso tem um propósito, para dar essa sensação que é uma pintura, que não é realidade, né? Tudo isso foi pensado. E aí, finalizando, escurecendo algumas partes, preenchendo mais o cabelo dela, para dar um volume. E esse é o resultado final da obra. A sereia e o guitarrista. Eu tô muito feliz com o resultado, eu tô muito feliz com o que a gente conseguiu fazer. A recriação de uma obra que foi feita anos atrás pela minha sogra, então isso tem um carinho especial também. Eu coloquei praticamente tudo que eu gosto, a guitarra que eu gosto, o All Star que eu gosto pra caramba. E é isso, não tem muito mais o que falar. Por hoje é só, muito obrigado por você ter assistido até o final. Deixa o seu like aqui porque ajuda muito esse vídeo a chegar a mais pessoas e pode ajudar um monte de gente. Se você é artista, se você tá querendo explorar esse mundo, aprender a desenhar, aprender essas técnicas todas, se inscreve no canal porque a ideia é que a gente só evoluir e trazer mais conteúdo. E a gente se vê na próxima semana com mais Daniel Cria. Muito obrigado.